Olá, está no ar mais um episódio do Pode VAR. Eu sou Carol Duarte e eu quero agradecer a você que está aí do outro lado por estar nos assistindo e nos ouvindo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mulher que faz todo um movimento e gera uma transformação, não só na vida dela, mas na vida de outras mulheres. Eu hoje estou com Nayara Miranda. Olá! Que prazer, Carol! Pra falar bem a verdade, eu tô me sentindo naqueles canais de cinema, assim, tô achando tudo muito chique aqui, meu povo, eu não sou acostumada com isso tudo. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, por estar aqui, compartilhar um pouco da sua história, da sua jornada. Para começar, Bora, bora começar? bora, É que o vamos papo antes começar. estava muito bom, né? Eu queria saber um pouquinho de quem é a Nara. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não pode colocar a gente na parede assim, Brasil. Que já chega colocando na já parede. chega colocando. Mas não pode. A Nara ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é dona de filho, ela é dona de marido, ela é dona de negócio. Aquilo que eu brinco, né? A gente é dona da coisa toda, porque não é fácil ser mulher e a gente fazer tudo que a gente gostaria e que a gente faz nos dias de hoje. Mas eu sou filha de pais. Eu falo que é uma família tipicamente brasileira. Uma família muito simples, muito humilde. Fui criada dentro de comércio, então, desde pequenininha vendedora, desde pequenininha empreendedora. E depois que eu casei, não podia deixar de ser diferente, né? Empreendi muito, eu já fiz muita coisa nessa vida. Mas, né, trazendo aí para os dias de hoje. Mas hoje eu trabalho com marketing. Eu ensino mulheres a se posicionarem, a posicionarem os seus negócios, as suas marcas nas redes sociais, no digital, no online e no offline para atrair mais negócios, né? Eu gosto de trazer assim uma história de 4 anos para cá, que foi no momento que a gente tava começando um negócio do zero, produto de beleza. E aquilo, né? Putz, eu vou vender isso aqui pra quem? Nunca tinha trabalhado com venda de produtos de beleza. Falei, vamos começar. E nesse momento, as pessoas, eu ligava pra um, mandava mensagem pra outro, oferecia produto. E é incrível como as pessoas não valorizam os vendedores. Sabe, Carol? Era uma coisa assim de muito, putz, parece que a pessoa não tem credibilidade. Isso eu sofria pra caramba. Porque eu tentava vender meu produto, que era um produto bom, eu confiava naquilo ali, mas as pessoas pareciam, mas eu vi na internet mais barato, fulana vende mais barato, ciclana faz por mim por tanto, você não faz também? Putz, eu achava uma falta de respeito. Uma coisa é você pedir um desconto, outra coisa é você pegar e ficar assim, né, baixando o produto do outro. E isso era uma coisa que, como eu trabalhava muito, mas eu não conseguia vender na mesma intensidade que eu queria e que eu precisava. Eu fui entender o que é que as pessoas que vendiam bem, que vendiam muito, faziam. Como é que as marcas que geram desejo fazem? Como é que as pessoas que conseguem vender os seus produtos bem, sem ter essa história de pedir desconto, gerar desejo? Sabe o gerar Sim, desejo? igual as grandes marcas de luxo, né? Exato. O que é? Por que a gente pira numa Chanel que custa, sei lá, 20, 30, 50 vezes mais que uma bolsa de uma qualidade semelhante? E aí eu fui estudar isso aí. E aí eu entendi que o segredo tava no posicionamento. No posicionamento, no marketing estratégico de posicionamento. E depois que eu comecei a estudar isso, eu apliquei primeiro no meu negócio. E foi muito louco, porque sair de uma pindaíba, né? De um começo de um negócio, né? A gente sabe como é começar um negócio. É agenda vazia, é devendo às vezes, né, falta de a baixa estima em si próprio. A gente não acredita muito na gente, no que a gente é capaz. Então, sair desse ponto para ir menos de 1 ano, depois de começar a aplicar todas essas técnicas e as estratégias de posicionamento de marca, ter faturado R$ 3 milhões na internet, para mim, para minha família, para nossa vida, foi uma coisa assim. Uau, eu falei, eu preciso levar isso para outras mulheres. Eu não posso guardar isso para mim. E quando eu comecei a levar isso para outras mulheres, foi aí que eu falei, caramba, o grande lance não é você fazer dinheiro e você ganhar dinheiro. O grande lance é você
ensinar e orientar outras mulheres a fazerem dinheiro junto com você. Aí eu gostei. Aí eu gostei mais do que vender produto de beleza, sabe? E foi aí que tudo começou, essa jornada do marketing na minha vida. Foi para me tirar da pindaíba, para fazer o meu negócio crescer. Tomei e gostei, aprovei e comecei a dividir com outras mulheres todos esses conhecimentos. E o que é legal que você falou aí, que eu achei muito bacana, é que tudo começa para que a gente tenha um ganho na vida, né? É, Financeiro, pensa no financeiro. E aí, quando você descobre, porque aí eu vejo que quando você começa a perceber que o dinheiro não é mais importante, que na verdade o importante é ajudar o outro, no caso, é aham. transformar a vida das mulheres. Na verdade, você já achou sua missão, sua É, vocação. E aí faz mais sentido, né? sim, sim, é verdade. Eu acho assim que todo mundo, na verdade, quando a gente começa a empreender, a gente acaba que começa por uma necessidade, né? O primeiro ponto que fala assim: ah, vou começar um negócio. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Os boletos não param, eles são mais rápidos que o tempo. Então acaba que todo mundo, a primeira porta do empreendedorismo, principalmente as mulheres, o empreendedorismo feminino, ele vem pela necessidade. A hora que a gente desliga esse botão urgente da necessidade, ainda mais entre nós, que nós somos acolhedoras, nós somos cuidadoras, né? A gente gere, a gente nutre, a gente cria. Então, eu acho que depois que o botão do não é mais a minha sobrevivência, o que é que eu posso fazer pela outra? Né? Então, isso é muito legal. E é descobrir. E quando você trabalha com um propósito, que você entende, fala que legal isso aqui. Porque hoje eu olho, não é nem tanto o meu resultado, de olhar e falar assim: caramba, esse mês foi legal o meu faturamento. Mas é principalmente na hora que uma aluna pega e fala assim: nossa, né? Igual eu tô com uma aluna aqui, com 10 dias de campanha, a gente já tá perto de bater a meta que era pra fechar só daqui tantos dias, a meta do mês. Então, o mais legal, depois de um ponto, depois que você já tá nesse ambiente seguro, é realmente ver outras pessoas, ver outras mulheres alcançando aquilo ali. Então você faz aquela rodinha, aquela panelinha do bem, de crescimento. E é legal isso. É, acho que é o mais prazeroso. Mas tá, você tá falando aqui de um processo que você tava ali na pindaíba. Em que momento que Hum, você estava para fazer essa virada de chave? Porque que acontece? Muitas de nós, isso é tanto empreendendo ou até mesmo trabalhando por uma empresa. Na sim. CLT, a gente acaba muitas vezes, fica mediano, né? Não tem Uhum. essas viradas, porque tem que ter uma virada de chave para você ver que, na verdade, você é a dona da tua vida. É. Que você não depende do outro, não é, se você não tá tendo resultado, não é a culpa do vizinho, de Do outra pessoa. governo, do cenário, né? Não, Não. é sua, é assumir a responsabilidade. Sim. Então, você passou por esse momento de, opa, peraí, é minha missão, é minha Aham. vida. Como é que foi essa virada de chave e em que momento que você estava? Porque isso é importante para que as nossas ouvintes, né, as nossas telespectadoras, elas comecem a pensar sobre, peraí, eu tô nesse mesmo cenário. Aham. Eu tô Né? nesse mesmo início, né? E Exatamente. E agora? agora, o que que eu faço para mudar? Eu tenho que mudar a minha mente ou eu tenho que estudar mais? Que caminho seguir? Aham. Nossa, e assim, se para todas as teve um mentor que eu tive e ele sempre me ensinou, falou assim: "Você tem que fazer perguntas certas". Quando você encontra uma pessoa que às vezes está numa posição que você quer chegar, o grande lance é você saber o que que você vai perguntar, né? E essa é uma pergunta muito assertiva, muito direcionadora. E olha só, como a cabeça da gente ela funciona. Quando a gente tá ali, na síndrome do fracasso, no sentido dessa história, né, daquela vida robozinho, que todos nós, em algum momento, a gente atravessa um momento, uma fase que é mais robotizada. Acordar, vai pro trabalho, a hora que você vê o dia já acabou, você já tá voltando dirigindo. Parece um filme que tá passando na sua mente, aquilo tudo tá acontecendo. Então, essa é a síndrome da mediocridade, né? No sentido de a gente tá daquele jeito e a gente não tá olhando em crescer. Não tô nem falando de ganhos financeiros, tô falando de rotina mesmo, né. E eu achava, quando eu estava nesse momento, assim, de cega na rotina, eu achava muito que esses livros de mentalidade, que cursos de mentalidade, que era coisa pra gente que tinha problema emocional.
Eu não achava que era uma coisa que, uau, todo mundo precisa, sabe? E aí eu tive um mentor que ele virou um dia e falou assim: Nara, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você sabe te levou até a vida que você tem hoje. É mérito seu. Agora, se você quer ter uma vida diferente dessa, se você quer ir além disso, de onde você tá hoje, você precisa saber além. Porque com o que você sabe, você não vai chegar em outro lugar além desse lugar que você tá hoje. E aí foi nesse ponto que eu entendi, eu falei: "Caramba, né, então vamos lá, vamos saber mais para chegar em outros lugares". E eu sempre fui muito sonhadora, eu olhava as pessoas, né, vamos pensar aí que 5 anos atrás a rede social não era o boom que é hoje. Mas a gente olhava filme, TV, os canais, né, TV a cabo e tal, e eu olhava as pessoas, as mulheres vivendo aquelas viagens maravilhosas, com aqueles looks deslumbrantes, eu falava: "Gente, que louco, eu quero isso, como elas conseguem?". E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu acho que tudo que a gente quando a gente tem fome de aprender, a nossa vida ela não fica no mesmo lugar. E a minha grande virada de chave foi com um tapa na cara, né, esse tapa na cara do meu mentor, dele virar e falar assim: "Não, você tem a vida que você tem, porque você sabe isso aí, você parou nisso aí. Você quer viver diferente? Vai aprender mais". E aí eu comecei a ter muita fome em aprender. Eu comecei a ter como hábito realmente evoluir no sentido de o que mais que eu posso saber? Primeiro do meu negócio, porque, né, é ali onde aperta, é onde o sapato aperta. Depois sobre coisas que às vezes não estão diretamente ligadas ao meu negócio, mas que mudam os resultados. Que foi aí nesse ponto, por exemplo, que eu fui aprender a me vestir. Não tá diretamente ligada ao meu negócio, mas estava diretamente ligada ao meu resultado. Ligado ao resultado que eu estava tendo, né, financeiro. Porque se as pessoas não me respeitavam, se as pessoas ficavam me pedindo desconto, se as pessoas desmarcavam comigo, furavam em cima da hora, era alguma coisa que eu estava mandando de mensagem para elas, de que eu não era tão profissional assim. Então, além de mudar o posicionamento da minha marca, eu mudei o meu posicionamento como pessoa, porque a minha marca, ela reflete a pessoa que eu sou. Exatamente. Isso que você falou é importante porque não é só para quem é empreendedora, né? Serve para todo mundo que busca um crescimento. Seja ele como uma empreendedora, você conquistando o que você deseja, para a pessoa que está trabalhando numa empresa e está querendo um cargo, Claro, né? Eu é. quero um cargo. Mas o Ela que. tá se vendendo, né? Exatamente. Eu acho que aí é o ponto. É, Que quando você faz essa virada de chave de perceber que, independente do caminho que você tá, se é empreender ou se é trabalhar para uma CLT, você está se vendendo o tempo todo. o tempo todo. E o que você falou é de conhecimento. Então, sempre fazer as perguntas, tá? O que que eu quero? É. Né? Eu acho que esse também é outro problema. As pessoas não sabem o que querem. É porque é muito mais fácil a gente ficar preso na rotina do apaga incêndio, né? A gente fica ali, às vezes você tá aqui, né? Você tirou um pouquinho de um tempo agora pra estar aqui assistindo, tá aqui presente com a gente nesse momento. Mas aí você lembra de um boleto, aí você lembra de uma coisa da criança, do filho que tem que levar na escola, de um trabalho. Então a gente acaba que a gente é sugado pela nossa rotina. Mas a gente não pode deixar isso, porque se a gente não para esse ciclo, ele vai continuar. E a hora que a gente assustar, nós estamos com 50, com 60, com 70 anos, e aí a gente vai olhar, né, 90 anos, a gente vai olhar e falar assim: caramba, o que que eu fiz da minha vida? Então, assim, lá em casa a gente tem muito desse, opa, vem cá, o que que a gente quer viver? A gente tem essa pergunta lá em casa, o que que a gente quer viver? Pra onde a gente vai? O que que nós vamos viver agora? Porque se a gente não se perguntar, a rotina atropela a gente. Se a gente não parar pra analisar, a rotina atropela a gente. É aquela questão, né, do piloto automático. Você Piloto acorda, automático. vai trabalhar, paga, recebe o salário, paga boleto, no outro mês você trabalha e fica nesse ciclo. É, é. E não se questiona. E eu vejo muita reclamação, né? Ah, eu não consigo o cargo que eu quero. Ah, eu não tô vendendo, eu não tô Uhum. faturando, eu não tô. Mas você não está por quê? Essa é o X, né? E essa virada de fazer as perguntas certas que você Exato. falou é importante. E como fazer isso?
No caso, se você não consegue sozinha, porque acho que o sozinho é mais difícil. Muito mais difícil, porque a gente não consegue nem enxergar onde é que tá o problema, né. A gente sabe que tem algo errado, igual no meu caso, eu sabia, falei: "Putz, por que que as pessoas não estão me respeitando? Por que que as pessoas não estão me vendo como profissional?", né. Por que que as pessoas não estão enxergando esse valor, essa qualidade no meu produto, no meu serviço? Por quê? Se eu não parasse para fazer essas perguntas e com um olhar crítico buscar as respostas, às vezes eu ainda ia estar lá do mesmo jeito. Exato. Então já anota isso aí. É, Prestem atenção na vida de vocês, façam uma pausa, analise, faça as perguntas do porquê, por que que você está nessa situação e onde você quer chegar. Mas tá, você estava falando de cosmético. Como é que você foi tá, cosmético, ok, vendendo. Como é que você saiu do cosmético para ir para uma área de marketing? então, o que que acontece? Quando a gente trabalha com cosméticos, eu criei uma equipe de venda, né, uma equipe de revenda. A gente teve equipe em 9 países. Num período de 2 anos e meio, nós criamos uma equipe de vendas em 9 países. E aí você tá lidando com pessoas. E aí, como é que você vai ensinar uma pessoa que às vezes está morando lá na Bélgica, uma pessoa que às vezes está morando lá na Itália, em Portugal, a fazer a mesma coisa que você faz para que ela tenha aquele resultado? E aí eu comecei a trazer o treinamento do que eu fazia, do meu posicionamento, do que eu fiz para mudar o posicionamento da minha marca, para as outras mulheres da equipe. E aí, quando começou esse burburinho, 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 a equipe começou a crescer, porque eram várias mulheres duplicando o que eu tinha feito. Não era só a minha força de trabalho, era a força de trabalho delas também. Surgiu que outras empresas, outras instituições começaram a me procurar. Ah, Nara, a gente participou de um treinamento que você deu sábado pra equipe tal. Ai, Nara, minha tia ouviu. Você não dá um treinamento pra equipe dela que é de outra empresa? Tarará. Como eu falei que, né, aquilo do o meu problema financeiro, ele estava teoricamente sanado. Então eu falei assim: "Bom, dou, ensino", né. Minha mãe ensinou a gente a dividir, então vou dividir conhecimento. E aí, a primeira vez que eu fui convidada, era para uma escola. O diretor da escola, né, olha só, o mercado não tinha nada a ver com produto de beleza, mas era um diretor da escola e ele tinha ouvido uma palestra minha sobre marketing, posicionamento e mentalidade. E ele virou e falou assim: "Nara, os meus professores precisam dessa sua palestra. Você dá essa palestra na escola?" Eu falei: "Claro, dou". Aí ele virou pra mim e falou assim: "Quanto que você cobra?" Aí eu olhei e falei: "Caramba, eles vão me pagar pra isso?" Olha só que curiosa. É isso que eu falo, a gente às vezes não valoriza o conhecimento que a gente tem. Exato. E eu estava saindo daquele cenário, né, de que a menos nessa época, a menos de 1 ano das pessoas eu quase que implorando para as pessoas comprar, para um momento de que a pessoa virou e falou assim: "Não, vai lá falar, que eu vou pagar pra você falar". Aí eu olhei e falei assim: "Gente, eu posso ganhar dinheiro com isso. Por que não, né? É Eu verdade. posso ganhar dinheiro com isso". Ele falou: "Você consegue fazer nota fiscal pra mim?" Eu falei: "Consigo". Eu tinha empresa aberta, eu falei: "Consigo". E aí, conversando em casa, eu falei: "Gente, eu ganhei dinheiro pra dar uma palestra num Zoom". E aquilo era uma coisa que eu falei assim: "Bom, se ele pagou o que eu falei que eu queria, né", ele virou pra mim e falou: "Quanto que você quer pra fazer isso?". Foram palavras mágicas que eu nunca tinha ouvido ninguém falar: "Quanto que você quer pra fazer isso?". Geralmente as pessoas: "Ah, quanto custa?", Quanto custa? É verdade. né. Agora, quanto você quer, se alguém vira pra você e te pergunta: "Quanto que você quer?", Nossa, você fica até como assim? brilha o olho, é diferente. Com certeza. Para pra pensar, você que tá aí do outro lado, se, né, o seu marido, se no seu trabalho, se em tudo as pessoas começam a te perguntar assim: "Quanto que você quer pra fazer o almoço pra gente hoje?", né. "Quanto que você quer pra fazer aquele trabalho que você precisa fazer?". Então foi uma pergunta que me fez ver o mundo de uma outra forma. Eu falei assim: "Bom, se ele pagou por essa palestra, né, dentro do mercado de vendas, se eu me aperfeiçoar e levar algo que seja mais dentro do mercado dele, essa minha palestra eu vou poder querer mais por ela".
E foi aí que eu fui cursar a faculdade de marketing. Foi aí que eu falei: "Eu vou entender como é que se vende, como é que se funciona a fundo", porque até então eu tinha feito, né, eram cursos online, imersões, mentorias, para entender um pouco mais voltado para o digital. Nesse momento foi quando eu falei assim: "Não, eu quero me especializar nisso aqui". Se antes de eu ser realmente boa, as pessoas já estão me perguntando quanto que eu quero, a hora que eu for boa, o limite vai ser o céu, né. Exato. Então foi aí que eu fiz essa virada de chave. E a venda dos produtos de beleza, como eu tinha equipe, ela ficou ali mais não era protagonista na minha história mais, não era mais protagonista na minha rotina de prioridades. Como eu falei, eu amo aprender. Então se alguém abrir uma portinha pra mim e falar assim: "Ah, agora você vai começar a aprender isso aqui", eu fico fascinada, eu adoro. Então com o marketing foi assim, paixão. Foi paixão à primeira vista, foi amor mesmo, de virar e falar assim: "Eu faria só isso aqui, de graça não, porque ONG que trabalha de graça, né, bebê? Mas a gente faria". Eu olhei e falei assim: "Não, isso aqui é uma coisa que eu gostei muito de fazer". Então foi assim que o marketing entrou. É que fez sentido, Fez sentido. né. Eu acho que essa é uma outra questão. É saber o que você quer e fazer o que faz sentido para você. Sim, E você falando isso, né, de olhar, de enxergar o cenário, ver as possibilidades e se aperfeiçoar para essas possibilidades. exato. Não ficar, eu já sou boa. Não, a gente nunca é bom o bastante. Eu acho que em relação a conhecimento, a gente sempre, também foi um professor meu que ensinou isso. E ele sempre falava o seguinte: "Você sempre se coloca na média. Então você sabe mais do que de qualquer assunto do que algumas pessoas, e você ainda sabe menos do que muitas outras pessoas". Então você sempre se colocar em nível de trabalho, de conhecimento na média, porque isso vai te puxar, te motiva, então você sabe que você pode ensinar outra pessoa, porque você sabe mais que algumas pessoas, e te puxa pra cima, fala: "Opa, mas eu ainda não sei tudo, né, eu ainda não sei tudo que eu posso conseguir saber". Então, puxa sua régua pra cima. Eu acho que é uma coisa muito interessante de estilo de vida, a gente entender que a gente tá no meio do caminho. Isso é bacana, porque muitas vezes a gente não olha para esse caminho. E eu falo também na questão das pessoas que te cercam. É. Eu acredito muito assim, o ambiente que você está é o ambiente que você vai prosperar. Aham. Então, se eu ando com pessoas que não têm uma mente muito aberta no sentido de tem que estudar, tem que evoluir, tem que crescer. E o estudar, o evoluir, o crescer não é só questão financeira, não. Sim, É de tudo, né. para você, É. né, você fica uma pessoa mais com um emocional mais equilibrado, né, Uhum. para essas diversidades que acontecem na vida da gente, porque a gente não tem controle de tudo, É. né. E isso é importante, isso é muito legal que você falou, né, de sempre estar ali tendo parâmetros. Isso. Parâmetros é importante. Isso também eu falo que é legal para a imagem, Uhum. né, trazer para a imagem. Como é que eu sei que eu tô me vestindo bem, que eu tô comunicando a mensagem certa? Um ponto que você falou é como as pessoas abordam você. É. Se ela chega pra você e fala: "Quanto que você cobra seu trabalho? Quanto que é o seu salário? X". "Ah, mas eu acho que você não ó, eu te ofereço tanto". "Baixou? Espera aí, será que eu tem alguma falha?". Não tá me vendo com o valor que eu mereço. Exato, então você tem que ser a primeira a É. se olhar com um valor. Sim, sim. E é por isso que é legal essa história da média, porque você se olha e fala assim: "Não, eu sei mais que algumas pessoas. Ainda não sei tudo, mas eu sei mais que algumas pessoas. Então espera aí, vem cá, o meu valor é esse", né. E isso que você falou sobre ambiente é muito importante, Carol. É muito importante. A ambiência, né, o ambiente que a gente tá. É aquilo: "Ah, eu quero parar de beber". Tá, mas se todo mundo na sua rodinha que você convive, você quer parar de beber, vai ser muito difícil. Ou: "Ah, eu quero ser mais saudável", mas se você anda com a turminha do fast food, que não vai pra academia, que não faz uma atividade física, vai ser muito mais difícil.
Então, eu quero crescer. Então, ande com pessoas que estejam querendo crescer, que estejam buscando crescer também. Já vai facilitar bastante. Fala andar com pessoas na mesma sintonia, Isso, né? Que isso. tem os mesmos ideais, os mesmos objetivos de vida. Tá olhando pro mesmo lugar, né, que você quer chegar. Exato, porque eu acho que o que atrapalha muitas vezes é isso. Porque às vezes a pessoa ela quer mudar, ela chega toda empolgada. Eu vou mudar, eu vou crescer, mas será? Ou será, né? Mas será que vai? E não é nem só o será, é tipo assim, às vezes até de dentro da sua própria casa, vira pra você e fala assim: "Ai, mexe com isso não, isso vai dar trabalho. Ai, pra quê?", né? Pra quem inventar Pra quem moda. inventar moda. Ai, mais uma coisa que você vai começar e você não vai terminar. Nossa, quer me matar é eu falar que tá ouvindo isso por perto. Mas é dentro da minha família, é dentro da minha casa, né? Como que a gente vai? Muda de casa, muda de família? Não dá. Mas você cada vez mais colocar ali na sua rotina o crescer, sabe? O estar ouvindo, estar vendo os áudios, os podcasts, as palestras, os eventos a toda oportunidade que tiver. De estar nesses lugares, né? Que são lugares balão, que fazem a gente querer subir, que fazem a gente querer crescer, que fazem a gente se sentir mais leves. Então, isso é muito legal. E não os lugares que são âncora, né? Que bota a gente pra baixo. Então, mulheres, prestem atenção no ambiente de vocês, que isso é importante. Muito, muito, muito. Agora eu vou fazer outra pergunta aqui. Bora. Tô me sentindo muito, muito famosa aqui hoje. Essa é a intenção, né? É fazer nossas convidadas se sentir famosa. E você que está do outro lado, lembre-se que você é a nossa convidada especial. Então, tudo aqui é pensado nelas. Então, Isso é muito legal, né? Trazer elas pra dentro da nossa conversa, da nossa rodinha. e exatamente, trazendo para essa rodinha, a pergunta é: marketing, cenário. Quando você começou a fazer a faculdade, era um cenário mais masculino. Sim, total. Até a quantidade de professores, a maior parte são os camisa preta macho alfa. Como se destacar nesse ambiente? Principalmente, gente, a palavra chave, acho que pra tudo que a gente se propõe a fazer, é profissionalismo. Você chegar com profissionalismo em qualquer roda, as pessoas vão te respeitar. Não importa se é roda, né, igual marketing, é um lugar muito masculino, muito masculino. E inclusive de brincadeirinhas e isso e aquilo. Mas se você chegar com uma postura profissional, uma imagem profissional, um comportamento profissional, as pessoas vão te respeitar. Muito provavelmente, eu hoje, assim, né, com mais conhecimento, eu analiso todas as vezes que, às vezes, um cliente não me respeitou no sentido de desmarcar um compromisso em cima da hora, por exemplo. Poxa, é uma falta de respeito com o seu tempo, né? Ou de não honrar um compromisso financeiro que foi feito com você. É uma falta de respeito, né? A falta de respeito, ela não é só em relação ao assédio, em relação a tratar mal, é a não cumprir combinados. Então, todas as vezes que eu olho pra trás e que eu vejo situações que eu considero que as pessoas não cumpriram os combinados comigo, que elas faltaram com respeito, eu observo hoje e vejo que a culpa foi minha. Nossa, que maturidade, gente, porque é difícil assumir culpa. E eu sei. Porque eu sou extremamente, né? É uma coisa com muito desenvolvimento pessoal. Mas a culpa foi minha, porque eu não estava mandando a mensagem que eu precisava mandar, eu não estava passando o profissionalismo que eu precisava passar. Então, às vezes isso é uma coisa que dói, mas eu falo para as minhas alunas. Teve carinhos de sorrisos agora, né? Eu sei, é cada chinelada, você não tem ideia. É uma coisa que dói, mas se tem cliente te pedindo desconto, se tem cliente, né, não respeitando os compromissos, não pagando em dia, te trocando pela concorrência, com todo carinho, bebê, a culpa é sua. A culpa, todas as vezes que as pessoas faltaram com respeito comigo, com o meu negócio, com a minha marca, era porque eu não estava me portando de maneira profissional. Eu não deixei claro que eu estava ali naquele lugar, naquele ambiente, para ser uma profissional.
Então, assim, todo o ambiente, seja masculino, seja feminino, porque, graças a Deus, eu digo assim, eu convivo muito com mulheres que querem ver outras mulheres crescer. Eu sou uma dessas mulheres que puxa pra cima. Mas no meio de mulherada, gente, eu não sei se você teve já alguma experiência aí do outro lado, mas tem algumas rodinhas que são tão contaminosas quanto meios masculinos. Então, todo lugar que você chegar e você quiser ser respeitada, haja com profissionalismo. E é curioso você falar assim no cenário feminino, porque a gente tem muito aquela pauta, né? Mulheres juntas somos mais Bora queimar o fortes. É. sutiã, né? Só que a gente vê que não é bem assim. Não. Não é. Não é. Na Eu já passei por realidade, situações e eu sei que não é. Então, é outro ponto para se observar. Isso que você falou de o tempo todo ser profissional é fundamental, porque o ser profissional é aquela coisa, é sair do convencional, do mediano, para falar: olha, eu tô aqui para resolver o seu problema. exato, é aquilo que eu falei no Stories essa semana, na story aula, né? Se todos os seus concorrentes na hora de fazer um atendimento, eles servem um cafezinho e você serviu um cafezinho, você não se diferenciou, não, bebê. Você foi só mais um. Agora, se os seus clientes te servem um cafezinho e você serviu o melhor cappuccino que você puder servir, falando aqui, né, fazendo uma analogia, mas falando de tudo, de serviço, de entrega de produto, se você serviu o melhor cappuccino que você puder servir, aí você se tornou única. Nesse momento, você se tornou única, né? Então, a gente tem que trazer muitos nossos diferenciais à tona, junto com o profissionalismo. É o faça o seu melhor com as condições que você tem. Não importa a condição. Se você faz o melhor, se você busca entregar o melhor, você diferencia, porque você gera uma experiência diferente. É, com certeza. E uma experiência boa, a gente conta para as pessoas. A ruim também, né? Eu acho que a ruim conta mais. A ruim também. Mas a experiência boa, a gente indica. A gente vê, né? Principalmente no nosso meio, nos nossos bastidores, é muito de indicar, de realmente apoiar, de realmente ajudar. Porque, igual você estava falando, você teve experiências ruins já no meios, né? Em meios feministas, né? Em meios a mulheres empreendedoras. Eu acho que se a gente for parar para ouvir, todas nós aqui já tivemos alguma experiência nesse sentido, de uma outra mulher que às vezes em algum momento se diz muito empoderadora, mas tem aquela sensação do puxar o tapete, sabe? Sim, que é aquela não ter a segurança, né? É. Porque quando você é segura, eu penso dessa forma. Aham. Se você é segura com o seu conhecimento, com as suas habilidades, você não tem problema nenhum em dividir o palco. Exatamente. Você não tem, porque você sabe que você é boa, você sabe do seu posicionamento, e eu acho que isso agrega Sim, e não te atrapalha. Te atrapalha quando você não é segura e quando você sabe que você não é uma boa profissional. é verdade, é verdade. Porque, né, quanto mais mulheres, que é um pouco daquilo que eu trago muito. Quando você vê uma outra mulher brilhar, ela tá abrindo espaço para às vezes aquelas que estão ali quietinhas, né, que tipo, nossa, quem sabe eu um dia, para elas também brilhar. Então, quando uma mulher brilha, ela abre espaço para outra. E aquilo que a gente traz muito, né, nos nossos encontros e tudo mais. O sucesso da outra mulher, ele não diminui o seu. O sucesso da outra mulher, ele não diminui o que você já fez, porque a sua colega, com a sua vizinha ali do lado, tá tendo um momento ali de conquista, de celebrar, de sucesso. Filha, não seja a mulher que vira e fala assim, ai, mas isso nem é tão legal. Ah, não é tanto. Ai, nossa, mas ela também, né, puxou o saco do chefe. Ah, larga de ser chata, Né? né? Reconheça a habilidade, o Vira talento e do fala assim, outro. putz, se ela tá chegando ali, quantas outras não vão poder chegar depois? Porque ela foi na frente, ela abriu espaço. Então a gente tem que lembrar muito, né? E é uma coisa que eu me cobro o tempo todo. Como eu posso fazer mais pela outra mulher? Porque é muito fácil a gente apontar um dedo. Mas a gente tem que se lembrar de não só entender que existem mulheres que diminuem a outra, mas que a gente não pode ser essa mulher. Porque às vezes, em alguma situação do cotidiano, a hora que você assusta, você tá sendo a que aponta o dedo. Então, não seja a mulher que diminui a outra. Não seja a mulher que vira e fala, ah, isso nem é tão legal. Gente, nós somos mulheres. Nós sabemos o quanto é difícil a rotina de uma mulher no mundo de hoje.
Nós sabemos o quanto é difícil, então ninguém precisa de outra tacando o dedo na cara e falando: "Ai, nem foi tanto", né. A gente tem que ser aqui levando e falar: "Que massa isso que você fez". Eu tô apaixonada de estar aqui hoje nesse espaço, nesse Pode-Var aqui, falando com outras mulheres, né, acompanhando história de outras mulheres que já passaram aqui, que ainda vão passar aqui por essa mesa. Então eu fico apaixonada no trabalho que vocês estão fazendo dentro desse espaço, isso é muito legal. Ai, obrigada. Porque o objetivo é esse, é de mostrar para outras mulheres que não impede de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, daquilo que você acredita, né. Se Uhum. você acredita no seu potencial, corra atrás. Se você deseja alguma coisa e fala: "Ah, eu mereço", realmente você merece isso. Tudo que a gente Merece. acredita merecer, a gente realmente merece. Merece, porque você cria estratégias, você planeja e você vai batalhar para ter aquilo. Isso. E não menospreze o sucesso da outra, né. Eu acho que esse é o problema. É que às vezes é aquela questão, eu não tenho força, eu não tenho vontade, é muito difícil. E Claro eu que é. acho um absurdo a outra conseguir. Esse é o problema, porque É. ninguém quer você já falou essa frase, né, Já. que você não ninguém quer ver a outra pessoa melhor do que ela mesma. É, é. E teve uma coisa que eu vi esses dias que me chocou, que eu olhei e falei: "Gente, que frase forte", mas depois eu fiquei pensando e analisando nela, eu falei: "Nossa, faz muito sentido". E a frase falava assim: "O invejoso, ele não quer aquilo que você tem, ele quer que você não tenha". Nossa! Eu não tinha parado pra É, pensar olha dessa só, forma, o gente. invejoso ele não quer aquilo que você tem, ele quer que você não tenha, porque se você não tiver tá tudo certo, entendeu? Porque se você não tiver, ele não tem se você não cuidar da sua saúde, abre um espaço pra: "Ai, nossa, não, eu não preciso, eu não sou nem a mais, né, o meu corpo é marromeno, não é o pior da rodinha que eu frequento. Ai, nossa, não é? Ai, eu podia trabalhar mais pra ter um trabalho melhor. Ah, não, mas em relação à galera que eu frequento, tá ótimo, tá top a minha posição". Então, o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. E como isso é forte, e quando a gente analisa sinceramente, é mais fácil a gente conviver com pessoas que têm menos que a gente. Nossa, você agora fez eu pensar aqui. É, Viu, gente? O legal do Podvar é isso, que você vai sempre estar pensando, analisando e fazendo reflexões da vida. Porque é comportamentos. comportamento. E é uma coisa que você falou muito, né? É sempre estar se observando, olhando, policiando para quê? O que que eu tenho de defeitos para melhorar? Porque a gente não vai ficar 100%, não tem Não, perfeição, a não. gente já sabe disso. A gente pode ficar mais leve. Exato, né, igual, por exemplo, o autoconhecimento me trouxe isso, você falou assim: "Nossa, Nara, como que você consegue assumir essa culpa?". Mas era uma coisa que até um tempos atrás era muito difícil, se eu ouvir alguém virar pra mim e falar assim: "Nara, não faz isso aqui assim", eu já ficava assim: "Quem que é? Ai, quem que é? Quem que tá pensando que é falando comigo assim? Não faz isso aqui assim". Então, quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente busca se conhecer, pra gente saber quais são os nossos pontos fortes e quais são as nossas fraquezas, a gente calça uma sandalinha chamada sandálias da humildade, né, e a gente percebe isso, fala assim: "Poxa, eu nunca vou ser perfeita". E tá tudo bem, porque a gente não tem que querer ser perfeito, que é o que eu falo dos meus filhos, né. "Ai, o que que a gente tem que fazer? Ser feliz". Fazer o que você gosta, respeitar as pessoas, tudo isso vai te trazer felicidade, né. Ser vista como uma profissional, como uma referência na sua área, vai te trazer felicidade. Ter o seu negócio bem posicionado, faturando, podendo, né, você podendo gerar empregos, você podendo dar a vida melhor para sua família, vai te gerar felicidade. Então o objetivo nosso, das nossas marcas, sempre tem que ser esse, de querer ser feliz. E que curioso. E tudo isso que você falou, tá ligado à mente.
Sim. A mente. E muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar minha técnica, eu tenho que melhorar meu produto, eu tenho que entregar um melhor serviço. Aí Aham, no trabalho eu tenho que ser um funcionário exemplar. Tanana. E muitas vezes, a maioria, eu acho, aham. não parar pra pensar que tudo começa pela mente. É de dentro pra fora. Essência. Essência de pessoa, essência de marca é sempre de dentro pra fora. Não é de fora pra dentro, né? Ai, o que que tá rolando na modinha? Não, bebê. É o que que a sua essência reflete. Porque você tendo essa clareza, é que você consegue deixar a sua marca, né, de É. fato. Porque aí é onde você se diferencia. E É. você fez essa jornada, então. Você parou pra olhar quem é a Nara no meio, né, desse mar Aham. do marketing, tanta gente. E não só marketing, de produtos, enfim. Sim. E fez Revendedora de produto de beleza. Quem não conhece uma revendedora de produto de beleza? Todo mundo conhece uma revendedora, É. né? Então, quem sou eu na fila do pão? Então, essa aqui é outra dica. Pensando na sua marca, pensa primeiro em você. Quem é você? A sua Sim. essência. Né? Faça essa autoanálise. É. E é uma das coisas que eu sempre começo as aulas, né? Igual a gente tem a plataforma de treinamento. A primeira parte da nossa jornada de posicionamento, de marketing, de tudo, é exatamente isso. Tem uma coisa, existe só uma coisa que o seu concorrente nunca vai conseguir ter igual ao seu. Existe uma coisa que você tem, mas que o seu concorrente ele pode fazer o curso que for, ele nunca vai ter igual ao seu. É a sua história. É a sua história, a sua essência, o quem é você, o que você já passou para chegar onde você tá, para começar ou para estar colhendo os frutos que você tá. Então assim, o seu superpoder numa estratégia de marketing, de crescimento de empresa, de imagem, de tudo, o seu superpoder é você. É a sua história. Isso é verdade. Eu sempre falo aqui, né? Mas eu trago muito pautado pra imagem. Né? Aham. Por que eu quero ser igual a modelo, a atriz, a influencer do momento, se eu posso ser eu? Eu sou única. Né? Tem todo aqui uma cor de cabelo, pigmentação, né? Tem tudo aqui um processo pra Mas ser eu eu. sei por que que a gente não quer ser a gente. Por quê? Agora eu fiquei curiosa. É, Joga na eu roda. Por sei. quê? Bora jogar no ventilador. Porque a gente não se acha merecedora. A gente não se acha suficientemente boa. A gente não acha que a nossa vida é interessante. Nossa, é verdade. Eu já É. escutei muito assim. Ah, tem que fazer um stories. Ai, gente, mas Não acontece nada acontece na minha vida. Filha, você tá viva. Tá acontecendo aí nesse momento. Você tá viva. Ou não. Você, né? Ou não. Você tá viva. Então, assim, ai, a minha vida não é interessante. Ai, mas o meu negócio é muito simplesinho. Esse é o superpoder. É só seu. Exatamente. E quando você reconhece isso, você traz isso. E aí eu tenho uma cliente que eu acho muito legal dela, ela fala assim, Carol, eu sou morena, mas eu gosto de ser loira. Eu falei, tá, e qual que é o problema disso? Mas se eu fazer... Eu falei, não, a gente não vai mudar aquilo que te faz bem. Você se sente poderosa, se você, para você faz sentido, ok. A Ótimo. estratégia que eu vou criar, ela tem que atender você. Mas por que que ela batia o pé? Porque ela já sabia quem era, ela já reconhecia. Não, eu Aham. sou assim. Por isso que eu falo, né? Tudo começa pela mente de ter a clareza. É. Clareza de quem sou eu. Mulheres, Ponto. começa a pegar o papel e caneta, anotem aí para vocês começarem a pensar, explorar já esse universo para começarem a colocar a sua marca, a ser dona. Vista. Donas da coisa toda. É, não, com certeza. E é muito louco isso, né? A gente não para pra se olhar no espelho. Não mesmo. E não no sentido de roupa, porque esse a gente para o tempo todo, Não, esse né? daí é promoção, né? Blusinhas, As calças. blusinhas de vintão, a gente para sim. Mas no sentido de. Tanto que esse módulo lá no nosso curso, ele chama se olhar no espelho. Porque se você quer construir uma boa estratégia, seja ela de qual for, tem que ser sobre você. Não é sobre o que funcionou pra JK, o que funcionou pra, né, pra Maria, pra Lurdinha, pra fulana, pro concorrente. Não, funciona pra eles, ótimo. Mas e pra você? Você é uma pessoa única, né? Então a sua marca precisa refletir essa sua única identidade. E é isso, a gente não acha que a gente é suficientemente boa. Ai, Nara, nossa, mas eu tenho que aparecer nos stories.
Tem, se você gosta de aparecer, bebê. Se você não gosta de aparecer, você não tem que aparecer nos stories. Mas isso não significa que você não vá fazer. Você tem outras maneiras de deixar a Outras sua marca maneiras. ali, né? De Outras falar, maneiras. olha, eu tô aqui, né? É, mas é porque tem muita mensagem distorcida, sabe? É igual a história. Eu acho que muito no mundo das consultoras, né? Das consultorias de imagem, tudo. Ai, depois que você descobre sua paleta de cor, você não pode usar outra cor. Acaba que a gente tem um medinho de descobrir a paleta, porque vai que se o branco não tivesse na minha paleta, gente, eu ia infartar. E isso é uma crença, eu falo que limita. Não te liberta. Te Exatamente. limita, porque você fica com medo. E aí você fala assim, nossa, não acho que eu não vou nem fazer, porque vai que aquela cor que eu adoro, eu não posso usar. Então, acaba que a gente tem essas mensagens distorcidas. E dentro do marketing, dentro de uma estratégia digital, uma das mensagens distorcidas é: você tem que humanizar a sua marca. E para você humanizar a sua marca, você tem que aparecer. Não tem. Não tem. Se você não se sente bem aparecendo, se você não se sente bem como protagonista ali, né? Pegar o celular e dar uma da Blogiane, se aquilo não te representa, você não tem que fazer. Você vai usar outras ferramentas. É Outras igual. estratégias, né? Exato, que é igual a loira que quer ser loira, mas não podia ser loira por conta da paleta. Você vai usar outras estratégias. E eu falo muito, eu deixo muito claro isso, né? Eu tenho que ser. Você não tem que ser nada Nada. que não faça sentido para você, Exato. né? Quando eu vou fazer análise de colorimetria, a primeira coisa que eu pergunto, quais são as cores que você se identifica? Porque Aham. você tem as suas cores que você ama. As favoritas, Tem. né? As top 5. Por que que eu pergunto? Porque a probabilidade de não ter acontece. Sim. E aí, como que eu vou orientar essa mulher a usar essas cores? Que eu sou de incluir, tá? Aham. Não tem, ok. Precisa se cabelar, não precisa ficar desesperada. Tem formas de você usar, mas para isso, você tem que conhecer muito bem a técnica, a profissional que tá fazendo. Sim. É a mesma questão do marketing. Se eu quero ter uma estrutura, um planejamento bem feito, eu tenho que pensar na qualidade, eu tenho Sim. que pensar no profissional. Sim. E tem muito, assim como dentro das consultorias, né? Ai, não, você não pode mais usar essa paleta. Tem profissionais na área de marketing que viram e falam assim: se vira, minha filha, você tem que aparecer, ó, bora. E então isso acaba que, em vez de motivar a gente a fazer, a querer aprender, isso paralisa. Isso paralisa e fala assim: nossa, não vou nem procurar saber, não vou nem procurar melhorar, porque já vai começar aquele monte de você tem que, você tem que. Às vezes a pessoa, né, ela não se sente representada no que ela veste, ela não se sente representada com a imagem que ela tem, mas ela vira e fala assim: não vou nem procurar saber, porque vai que eu não vou mais poder usar esse estilo, vai que eu não vou mais poder fazer isso, vai que. Então paralisa ela. Paralisa ela de evoluir, de crescer, de mudar. Então a gente não Verdade. tem que ter medo. A gente tem que encontrar pessoas e profissionais que tenham valores, que tenham a essência semelhantes à nossa. É que é o que gera conexão, É. né? Isso é importante. E a gente tem muito disso, né? De pessoas ditando. Tem que fazer assim, tem que. Eu sou assim, eu escuto muito Uhum. e eu vou analisar. Faz sentido pra mim esse Filtra. caminho? Porque assim, ele me mostrou o caminho que pra ele deu certo. Uhum. Tá, vamos analisar este caminho. O que faz sentido pra mim, eu pego. O que não faz, se adapta. Sim. Conforme Mas o por seu isso que é contexto. importante ter o direcionamento. Exato, porque sem direcionamento você fica perdido. Você É. fica igual a Alice quando vai fazer a pergunta pro gato. Ai, qual o caminho que eu vou? Depende de onde você vai chegar. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Não é? Então você Exatamente. precisa ter. Se eu não tenho, eu não sei por onde começar. Orientação. Sim. Pra tudo. Pra tudo. Lá em casa a gente brinca, né? O meu marido, ele sempre me corneta, porque eu sou a louca das especialistas. Eu tenho sempre alguma especialista de algum assunto por perto, porque se eu não sei aquilo, eu vou ficar tentando bater minha cabeça pra, né? Sendo que eu posso ir lá e pedir a informação pra uma pessoa que já sabe. Eu vou ficar perdendo tempo tentando
errando e acertando, errando e acertando. É igual, né, a Carol. Gente, o que a Carol me salvou de looks, de tudo, porque eu gosto do estilo elegante, mas eu gosto dos neutros. E a Carol foi lá e fez assim, ó, uma mágica no meu guarda-roupa, que de repente tudo se combina, que tá tudo muito fácil de vestir. Então, imagina se fosse pra eu ficar fazendo isso. Quanto tempo que eu não ia demorar. Então, a melhor coisa que a gente tem é se cercar de pessoas que são boas nas suas áreas, que são áreas que você quer crescer. Mas para fazer isso, a gente volta naquele outro ponto, maturidade. Porque a maioria das pessoas, elas não estão preparadas em delegar, Não. em abrir mão. Tipo, mas não sei, então eu vou lá estudar, eu vou tentar aprender porque eu tô fazendo, então eu sei que vai dar certo. Mas às vezes vai demorar um tempo absurdo. Muito. Tem curva de aprendizado. É lenta a curva de aprendizado. Então, assim, às vezes é muito mais negócio e muito. Ai, Nara, mas tem um investimento daquele profissional. Mas e o seu tempo tentando errar e acertar e fazendo ainda pagando um mico, né? Porque a gente paga mico no digital, bebê. A gente paga mico, às vezes, tentando entrar numa modinha ali de música, de TikTok, disso e daquilo, e entrando nas modinhas de roupa também, que não fazem sentido pro nosso tipo físico, não fazem sentido pra mensagem que a gente quer causar. Então, tipo, e isso não custou dinheiro? E não custou tempo? E eu acho que o tempo é o mais valioso. Mais valioso, porque o dinheiro você trabalha e você recupera. Agora, tempo, Foi. não volta. Não volta. Então, valorizar o tempo é fundamental. Então, assim. É um não- investimento. É um investimento. Então, não fique aí no sofá ouvindo. Ai, mas vou deixar. Não deixe para amanhã o que você Não. pode fazer hoje. Anote as orientações aqui. Foque na sua mente. Presta atenção nos seus objetivos. Tenha clareza dos objetivos. Porque às Sim. vezes você vai perguntar pra pessoa: o que você quer? Ah, eu quero ganhar na loteria. Eu Mas- também! Quem não quer? Mas por que você quer ganhar na loteria? Ah, eu sei. O que eu vou fazer? Eu tenho uma listinha, eu sei. Mas tem gente que para e Né? não ter clareza. Não tem clareza. É verdade. E isso é fundamental pra tudo, gente. Então, até mesmo pra se posicionar. Você acha que as marcas, eu vou aqui inventar alguma coisa e vou. Não, tem uma lógica, tem um estudo, tem um porquê. Sim, sim, com certeza. Nossa, muito real isso tudo que você falou. E assim, a gente buscar encontrar aquilo que a gente quer ser, né? Então, ai, mas eu não sou ainda. Tá, mas o que que falta pra você ser? Ah, falta dinheiro. Então tá, como é que você vai conseguir fazer o seu negócio ou a sua profissão te gerar mais dinheiro pra você conseguir chegar naquilo ali? O que não pode é a gente ficar sentada no sofazão do mal, esperando a resposta cair no colo, porque não vai. Não vai Não mesmo. vai, não cai no colo. É tudo uma questão de mente, gente. É impressionante como a gente não olha pra esse lado da nossa vida. É aquela questão, eu vou comprar um livro de autoajuda, eu não tô doente. Não tô doente. Não tem? Ai, psicólogo, psiquiatra. Pra Gente, isso é coisa de gente louca, doente. não, É. eu tô sã, não preciso. E aí a gente vai, nós boicotando Sim. e não evolui. Aí que é o mesmo resultado do vizinho da grama verde do vizinho. Mas o vizinho acorda cedo, rega lá a grama, e você tá ali dormindo. E volta aquilo que a gente falou. O resultado que você ainda não tem é porque tem algo que você ainda não sabe. Muito forte isso. O Muito resultado que forte. você não tem tá à distância daquele conhecimento que você fica mendigando em pagar. Porque depois que eu já tinha autoridade, eu já sabia vender o produto de beleza. Eu vendi o mesmo produto de beleza. Por que que num ponto eu tive resultado e no outro ponto eu não tive? A partir do ponto que você virou a chave e viu que era uma questão de conhecimento. De conhecimento, de comportamento, de atitude. Mas eu só fui saber quais eram as atitudes que me bloqueavam, quais eram, né, os comportamentos que eu estava tendo nas minhas redes sociais que me afastavam dos resultados que eu queria ter, depois que eu enfiei a mão no bolso e fui pagar conhecimento. Então a gente fica, às vezes, com dó, né, de pagar uma mentoria, de pagar uma consultoria, sendo que a dó, né, a dó é de você não estar vivendo a vida que você merece.
por conta dessa mesquinharia em poder pagar. É verdade. A gente muitas vezes fala, vou fazer tal curso. Ou então assim, Ano que vem, né? é ano que vem. Tudo fica para ano que vem. Dieta, Curso de inglês. curso de inglês, tudo para ano que vem. Mas assim, é aquela questão também que muitas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas tem formas de fazer curso sem Sim. investimento. Eu fiz muito curso, principalmente no período da pandemia. Porque eu tive minha virada de chave na pandemia. Né? Aham. Para mim foi na pandemia. E aí, bom, eu preciso começar a estudar, eu não vou investir até então ter clareza do fato. Uhum. Então, o que eu fazia? Cursos gratuitos. E que mais tenha cursos Muito, gratuitos. muito. E já ajuda muito. Muito. Não, e assim, né? Se você pensar, o curso do YouTube tem um monte. As próprias páginas de Instagram te ensinam muita coisa. Então, uma largada, um ponto inicial, né? Será que tem no online, tem ali, tem à sua disposição. Agora, profundidade é a hora que a gente vai e investe, que a pessoa vai te entregar um passo a passo. Porque muitas vezes a gente tem uma informação ali. Eu falo que vira aquela estratégia Frankenstein. Você costura um olho de um, a perna de outro. Então você pega uma informação de um lugar, uma coisa de outro, e acaba que não fica aquela coisa muito personalizada e nem muito direcionada. Mas é uma forma de você começar. É uma forma de você começar até você se organizar e você realmente colocar como prioridade. Porque é muito mais fácil a gente virar e falar assim: esse mês eu não posso fazer esse investimento. Mas aí chega mês que vem, você vai poder? Não, esse mês eu também não posso. Mas e aí, quando é que aquilo vai ser prioridade? Só quando o seu resultado for realmente prioridade na sua vida. Quando o meu resultado ele passou a ser prioridade na minha vida, as pessoas passaram a perceber. Eu encarava aquilo como profissional. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem o valor no seu produto. Muitas vezes, as pessoas não percebem valor no seu serviço por falta de posicionamento. O posicionamento, ele é ali o X da questão. É o posicionamento. Então, tudo está ligado no posicionamento. Da imagem. Imagem, marketing, estratégia, posicionamento de negócio, posicionamento da sua marca, posicionamento da sua vida, né? De valores. Quem você é na fila do pão. É o que você quer, pra onde você quer ir e como você quer que as pessoas te vejam e te respeitem, né? Exato. Mulheres anotaram tudo, porque nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Porque a conversa tava muito boa. Eu tava gostando, viu? Se deixar, a gente vai aqui embora Eu até... quero saber, né? Quem gostou faz barulho, né? Exatamente, por favor, aí. escrevem. Mas antes da gente encerrar, de fato, primeiro eu quero agradecer, né, as nossas mulheres, que são as convidadas especiais, por estarem com a gente até agora. E eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, quem se interessar, né, por passar por uma experiência com a Nara Miranda, como que faz? Agora é aquela hora que a gente gosta de vender o peixe. Se alguma das coisas que eu falei aqui fez sentido, você acha que realmente, assim, putz, eu preciso desse direcionamento, acho que seria legal, vou deixar o meu Instagram, que é o Naara, com 2 As, Naara M. Miranda. É um perfil novo, a gente tá começando do zero agora, abandonei um perfil de 20 mil seguidores para começar esse perfil do novo, para trazer realmente esse conteúdo super direcionado em relação ao posicionamento, bem fresquinho, e você pode entrar em contato comigo lá, para eu conhecer mais do seu negócio, das suas dúvidas, das suas dificuldades. A gente tem 2 caminhos, a gente tem o caminho da consultoria, da mentoria personalizada, né, eu, você e o seu negócio na minha mesa. E a gente tem a plataforma. A plataforma é um estilo Netflix, com todo um passo a passo ali, com encontros ao vivo, uma vez por mês, workbook, checklist, é bem passo a passo, é mastigado, bebê, para você posicionar o seu negócio, a sua marca, para faturar mais, ser lembrada como uma primeira opção na mente do seu cliente, para ele nunca mais te trocar pelo concorrente. Olha, anotou, hein? Não perca essa oportunidade. Bom, eu quero agradecer e deixar aqui, né, o meu Instagram, Carol,
Na verdade, é K Duarte com H no final, tá? O do Podvar é o Podvar com underline no final. Aqui a gente tem uma frase, né? Que onde quer que você esteja, o Podvar sempre estará com você. Ai, que romântico. Que chique, né? Gostei. Que o objetivo é a gente estar sempre com as mulheres ali, apoiando, dando palco, dando voz. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, também mande pra gente, porque tudo aqui é feito para elas, porque mulheres são especiais, mulheres juntas, de verdade, são fortes, né? Muito mais. Muito mais. Então, obrigada por estar aqui com a gente. A gente fica por aqui, finalizando esse episódio do Podvar Cuiabá. Obrigada, Nara. Obrigada, amei. Beijo. Beijo, tchau, tchau.